Olá, sejam bem-vindos ao FluaCast, o nosso podcast em vídeo. Hoje eu estou aqui com a Ale Carreiro, minha amiga e sócia da Flua, Olá. e a gente vai conversar sobre o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Antes da gente começar, a gente queria agradecer ao ClapMe aqui pelo espaço que cedeu para a gente. E o tema de hoje é sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, que ele completa 50 anos, agora em 2026. Já são mais de 22 milhões de trabalhadores atendidos e também mais de 400 mil empresas que são aderentes a esse programa. E aí, a gente queria conversar sobre esse tema hoje, justamente porque ele pode ser mais do que um incentivo fiscal, que é como ele originalmente nasceu, né? Ele pode ser um programa de saúde pública. Então, Ale, vamos conversar hoje, então, e conversar sobre esse tema tão importante para nós da nutrição. Vamos lá. Quando o PAT foi criado, né, Lê, na época, ele foi muito revolucionário. E hoje ele aparece ser um programa básico, né? Então, o que mudou, assim, do programa e por que ele está sendo revisitado desde 2021? Acho que muita coisa mudou do programa, né? Acho que o ano passado a gente teve muita oportunidade de conversar com muita gente do ecossistema do PAT, então, tanto com advogados referência na área, quanto as empresas facilitadoras, empresas beneficiárias, as empresas também fornecedoras de comida. E aí, muita coisa tem mudado, porque a legislação mudou, acho que as necessidades mudaram, acho que 50 anos, muita coisa muda, né? Com certeza. de necessidade. E aí, a gente, acho que sai de um foco que inicialmente era um foco muito fiscal, para a gente, falando do ponto de vista de nutrição, e para um foco mais de saúde do trabalhador, e aí bem no pilar de alimentação e nutrição. Legal. E do ponto de vista, então, legal, o que o decreto mais recente exige das empresas quando a gente fala de alimentação e saúde do trabalhador? Além de oferecer a refeição, ou o vale, né, o voucher, essa parte, agora também essas empresas precisam de um programa e um monitoramento dessa saúde alimentar do trabalhador. Então, você passa de um lugar só de fornecer um serviço que é bem importante, obviamente, né? Quando você trouxe aí dessa parte do básico, que antes foi revolucionário. E é isso, se a gente pensa que tem uma jornada de trabalho que as pessoas não se alimentavam antes, não tinham que comer antes, hoje é básico a gente pensar que enquanto elas trabalham, elas ficam 8, 12, né? Às vezes até turnos maiores, trabalhando, que elas não tenham com o que comer. Então, hoje é muito básico a gente pensar isso. Então, esse é o mínimo, e aí a gente tem também agora essa parte de monitorar e também de implementar programas de alimentação. Tá, então deixa eu só ver se eu entendi. A gente estava falando que 50 anos atrás a gente começou esse programa, né, da alimentação do trabalhador para oferecer minimamente o que a gente fala de calorias, né? A gente tinha que fornecer energia nessa alimentação para as pessoas que estavam trabalhando. Passaram-se aí 50 anos e o contexto mudou. A gente precisa muito mais do que só calorias e a gente vai vendo uma mudança, então, em relação a isso, para que fique um pouco mais ajustado com esse novo cenário. É isso? É isso, é isso. E aí a gente tem, né, quando a gente pensa na realidade de empresas, porque a gente tem realidades muito diferentes de empresas, né? A gente tem que pensar nessa realidade ajustada, mas de acordo com o perfil de cada empresa. Perfeito. Então, hoje, o que significa promover a saúde alimentar dentro do PAT, né? Onde que essas empresas ainda erram ou o que precisa ser feito, Lê? Eu acho que a confusão que existe quando a gente está falando de promover a saúde alimentar, né, e nutricional, enfim, é que essas empresas, às vezes, elas querem fazer uma ação pontual, ou querem que uma palestra ela dê o resultado de um acompanhamento completo e contínuo. Tá. Então, acho que a gente conversa com muitas empresas, a gente até entende, né, de onde vem isso, a questão de rotatividade, a questão do custo que tem o trabalhador. Então, a gente não está falando que não é um desafio para as empresas, mas é muito complicado da gente ter um resultado. Na verdade, complicado não, é impossível a gente ter um resultado de um programa
com uma ação pontual. Uhum. Né? Né? Então, a gente não vai conseguir trazer, provavelmente, né, Lê, assim, a mudança de comportamento, às vezes, que é muitas vezes esperado, dentro de uma ação pontual, né, comparado aí a um programa, mas cabe dentro do PAT ter alguma ação pontual de educação, ou, né, de alimentação, ou dentro desse novo cenário? Cabe muito, né? A gente ter ações pontuais, porque existe um documento que ele define o que é a educação alimentar e nutricional, e dentro desse documento ele fala que a gente pode ter ações pontuais e ações permanentes. Então, cabe sim a gente ter, e a própria palestra é um exemplo de uma ação pontual que a gente pode fazer do ponto de vista de alimentação. A única coisa é a gente alinhar um pouco a expectativa. Do resultado, Do né? resultado, exatamente. Porque Sim. a palestra, que a gente faz muito, inclusive, ela vai ter uma ação mais de gerar um despertar. Uma sensibilização, né? Exato, uma reflexão na pessoa, mas não necessariamente ela vai ter o poder de mudar o comportamento dessa pessoa, que é uma temática que a gente gosta muito, e é quando as empresas vêm conversar com a gente, muitas vezes elas querem esse resultado da mudança de comportamento, porque é onde vai impactar lá na frente em exames, afastamento, redução de afastamento, Sim, né? Com certeza. E a parte de melhor da saúde do colaborador de fato. Então, é mais esse sentido. Então, sim, cabe. E aí, acho que a provocação que eu queria fazer é meio que assim, se a gente tem um recurso que a gente pode usar, por que não a gente fazer algo mais profundo e mais permanente do que fazer uma ação só? Claro, né? Se dá para você usar as estratégias, né, que o programa oferece, por que não já colocar isso dentro de um cenário mais completo, né? Exatamente. E a portaria de 2024, né, em relação ao PAT, ela apertou aí o cerco, né? E qual foi o recado mais claro que o governo, então, deu para as empresas? Certo. Acho que o recado mais claro é que o recurso do PAT ele tem que ser usado para direcionar a alimentação e nutrição do trabalhador. Né? E quando a gente fala em saúde alimentar do trabalhador, a gente tem que olhar para isso. Então, não que não seja importante a gente falar de sono, de bem-estar no geral, de atividade física, de gerenciamento de estresse, é tudo muito importante. Ou, às vezes, de fornecer para o funcionário, para o colaborador, um plano de saúde. Então, tudo isso é muito importante. Claro. Né? Não estamos questionando isso, mas como é um programa de política pública voltado para a alimentação do trabalhador, então a verba e os recursos, eles precisam ser direcionados para isso. Para isso, com certeza. E o que definitivamente, então, não pode mais ser feito com os recursos do PAT? Não pode ser usado em academia, né, programas de academia, uso de cashback, então essa parte, planos de saúde, essa parte não pode. O que pode é usar exclusivamente para saúde alimentar e nutricional. Tá. E qual é o risco, né? Se as empresas continuarem aí usando os recursos ou esse apenas como um benefício financeiro, né? Qual que é o risco que acontece aí para essas empresas? É um risco jurídico importante, porque o benefício fiscal ele vem embaixo de algumas regras e aí você está descumprindo, né, essas regras. Então, esse benefício, esse risco, desculpa, ele é bem importante. Além do que você não está usando, né, você pode perder esse incentivo porque você não está usando o recurso da forma que você correta, que você deveria usar. Então, pode vir multa, pode vir... Acho que essa é uma temática, a gente até gravou, né, com o sócio do Tosini Freire, do Previdenciário, Caio Taniguchi, um podcast, e ele falando mais das últimas atualizações, que até esse ano várias empresas já conseguiram liminares aí para não, né, ficar embaixo do último decreto que teve, então, que foi no final do ano passado. Então, quem quiser saber mais da parte, acho que jurídica, né, fica aí a recomendação também desse podcast que a gente fez junto com o Caio. Que foi um bate-papo, aliás, muito legal. Verdade. Muito bom. Então, vamos continuar assim, a gente quer trazer um pouco, né, de como que a gente traz essas possibilidades, né, Lê, aqui dentro da Flua, de estratégias com relação a esse novo cenário do PAT. Então, o que a Flua, de fato, consegue colaborar, né? O que dá para a gente pensar aí de estratégia?
Ixi, acho que são muitas possibilidades, né? Acho que a gente conversa Sim. muito, já faz muitos anos que a gente trabalha com isso, que a gente estuda, que a gente está em eventos, que a gente troca muito, Sim. né? Então a gente, desde do meio do ano passado para cá, a gente vem estudando muito essa temática. A gente teve a oportunidade de conversar com a professora doutora Daniela Canella, que ela é da UERJ, né? Já teve passagens pela USP, pela Unifesp, sempre dentro dessa temática de política pública. E ela é consultora, atual consultora do PAT, né? Nutricionista e atual consultora do PAT. Então, a gente teve essa oportunidade de conversar com ela. Conversamos também muito com o Caio, com as empresas, como eu falei, as facilitadoras, que têm os tickets, os vales, os vouchers. A gente conversou também muito com... A gente conversa toda hora com as empresas, né? Que são Sim. beneficiárias. E também estamos conversando com algumas empresas de fornecedoras, né? Tanto fornecedoras de marmita, de comida, que tem o refeitório no local. Então, que na verdade é todo o ecossistema, né, que faz parte do PAT. E aí, como que a gente, como Flua, então, resolve essas questões, né? Como que a gente consegue apoiar essas empresas para ter um resultado legal? Acho que, primeiro, com o programa de nutrição, que é o que o PAT traz. E aí não dá para a gente ter um programa sem monitorar, porque se a gente faz um programa sem monitorar... Você não sabe o resultado, né? E aí, dentro disso, então, começando do começo, a gente tem a avaliação Flua, que é a nossa ferramenta para monitorar, e lá a gente tem alguns pilares que a gente consegue olhar de risco para a saúde. A gente olha para a saúde também no geral, né, de atividade física, da parte de comer emocional, então são uma avaliação bem completa que a gente tem. Com isso, a gente consegue ter uma visão tanto para a liderança, quanto uma visão para o colaborador. Então, ele faz e já recebe automaticamente esse resultado. Além disso, a gente tem essa parte, aí continuando com isso, a gente consegue ter um diagnóstico, consegue planejar as palestras e outras ações. Então, se fizer sentido, por exemplo, fazer atendimento, a gente consegue. Se a gente quiser fazer um teleatendimento, né, a gente consegue. Se quiser fazer uma ação mais pontual, a gente consegue também. Se quiser fazer um programa estruturado de palestras e outras ações, a gente faz. Então, a gente tem vídeos educativos, material super legal que a gente tem. Então, assim, tem muitas possibilidades que a gente tem para trabalhar. E aí a gente personaliza isso de acordo com a necessidade de cada empresa. Perfeito. A gente tem um portfólio bem completo, né, Lei? Eu acho que você falou muito bem, desde a parte de avaliação, diagnóstico, a nossa avaliação Flua, que pode ser feita pontualmente num primeiro olhar e panorama para identificar e entender, né, o que vai ser estruturado como um programa, mas a gente pode abraçar as ações pontuais também colocadas aí dentro do PAT, como as próprias palestras, os bate-papos, os podcasts, enfim, ou conversas, né, dentro das empresas de forma temática, e ter ações individuais também com os teleatendimentos, enfim, outras abordagens, né? Então, cada empresa, e é isso que a gente vem percebendo, né? Ela vai ter uma necessidade diferente, às vezes um momento diferente, né? E como que a gente vai compondo para ter o melhor resultado e a melhor estratégia dentro desse cenário também do PAT, né? Muito bom. E vamos lá, e como que a gente consegue, então, garantir e oferecer a comida, né? Pensando, então, nessas ações do programa de alimentação para o trabalhador, para que não vire desperdício, né? Ou baixa adesão, ou que não traga, de fato, um impacto real na saúde ou na produtividade, né? Então, assim, a grande questão é só fornecer uma alimentação balanceada ou, né, um incentivo financeiro para esse trabalhador comer, ou vai além disso, Lê? Definitivamente não, né? Eu acho que eu vou inverter aqui. Eu vou contar uma história e depois termino de responder. Tá bom. Eu tive uma experiência quando a Flua não existia ainda, e um grande projeto numa mineradora, território brasileiro. E aí esse foi um dos grandes desafios que a gente tinha, porque a gente conversava diretamente com a concessionária de alimentos,
que fornecia todas as refeições, e em alguns lugares o acesso é bem difícil, então não chega qualquer alimentação, qualquer alimento lá. E aí, o exercício que foi feito, porque no momento foi assim, na primeira estratégia, a gente conversou com a concessionária, ela começou a mudar o cardápio. Só que aí, os trabalhadores não queriam comer. Aceitação não rolou. Exato, né? Então, só tinha antes, era batata com farofa, com arroz, com mandioca, e não tinha nada de legume. E aí tirou uma parte, né, desses alimentos para colocar um pouco de verdura, de salada, de legumes, e a adesão foi muito baixa. E aí o desperdício foi muito alto. Então, acho que esse foi um grande aprendizado, que não é só fornecer a alimentação, às vezes não é suficiente. Você precisa de todo um projeto, e por isso que a gente está falando aqui de programa, né, de educação nutricional, para que a gente consiga, de fato, fazer sentido. Porque não adianta a gente oferecer alimentação se o trabalhador ele não se reconhece nela. A gente precisa desse match mesmo, né? Desse entendimento, dessa demanda existir para que tudo se converse. E às vezes a gente sabe que é isso. As pessoas estão muito acostumadas a comer muita linguiça, por exemplo. É uma coisa que tem uma alta demanda. Carnes de feijoada, de uma forma geral. Então, se a gente for só para esse lugar, na Flu a gente sempre fala, né? Não tem nenhum alimento que não pode ser comido. E, de fato, a gente acredita nisso. Sim. Agora, se for só isso, aí também não completa, não fecha a conta. Né? Então, eu acho que é mais por esse lugar, assim. Então, a gente teve esse aprendizado, e aí foi estruturado todo um programa que tinha desde consultas individuais, como palestras em grupos, oficinas nos refeitórios, a parte dessa conversa com a concessionária que estava no local. E aí, sempre nessa conversa, participava um representante assistente social, participava a nutricionista da unidade, da empresa que a gente trabalhava na época, participava também, obviamente, um representante dos trabalhadores, a nutricionista do contrato. Então, muita gente participava, e aí os caminhos eles foram ficando mais possíveis. É isso, né? E atendendo às necessidades de todos os lados. Porque assim como a empresa fornecedora, ela tem um contrato para seguir, e ela tem regras, enfim, né? E isso tem que ser respeitado. Quando tem qualquer mudança, e óbvio, a gente está falando de uma precificação também, que tem em cima disso. Então, quando tem alguma alteração, tudo isso precisa ser olhado. Com certeza. Eu acho que é legal a gente trazer um panorama aqui geral do que você está trazendo, que poxa, a gente não vai funcionar se a gente for lá e simplesmente impor uma alimentação diferente, né? Que é um pouco do que você trouxe, assim. Eu vou lá, então eu mudo o que eu acho que a pessoa tem que comer, e daí ela agora só tem aquela alternativa. E isso, quando a gente estuda mudança de comportamento, a gente vê muito que nenhuma mudança imposta, ela funciona muito bem, né, Lê? Então, o que eu estou entendendo é que existe um cuidado que é necessário, e que é isso que vem trazendo também esse novo PAT, né, de trazer não só o pilar da oferta de uma alimentação ou financeira para a pessoa, né, comprar e comer, mas que você tenha a educação, que mostre assim, o que faz sentido, como que é legal compor esse prato, quais as opções que você pode ter para que isso fique equilibrado, né? Que é um pouco desse pilar da educação nutricional, certo? Certo. E o monitoramento, né? E o monitoramento, acho que ele entra aí para fazer uma visão do que está funcionando e do que não está. Né? Então, não é simplesmente deixar isso tudo solto, é amarrar sempre que possível. Acho que a gente não falou tanto, você começou a falar um pouquinho agora da metodologia da FLUA. Então, acho que é importante porque é muito diferente o que a gente entrega do que as pessoas estão habituadas a pensar como uma nutrição, né? Acho que nutrição a galera já vem com a maçã, fita métrica, cardápio, balança. Sim. Eu acho que esse é quase o combo. Dieta. Esse é quase o combo. E agora canetas emagrecedoras. Sim. Fica para o próxima conversa. Eu acho que as pessoas vêm muito com... Isso aqui foi passado. Acho que essa é muito a nossa origem da profissão da nutrição, né? Então, ali nasceu meio que uma irmã da medicina, de tratamento de doenças. E aí, a origem da dietoterapia, ela vem aí de entender qual que é a doença e como o que tem que comer para resolver aquela doença.
E acho que por um bom tempo ficou um gap grande do como, né? Uhum. Porque assim é muito desafiador a gente tá lá na loucura da vida e ter que fazer uma mudança de fato. Porque se eu cheguei em alguma doença que a gente chama doenças do estilo de vida, é porque não é do dia para a noite que a gente desenvolve, né? Fala um pouquinho Sim. pra gente de como acontecem as doenças do estilo de vida. Bom, é uma somatória, né, Lê? Assim, não existe uma resposta única e nem pronta, né? Vai depender de muitos fatores. E daí a gente está falando da alimentação, sim, né? De como que tá o seu padrão na sua alimentação, as escolhas que você faz, mas também o como você está comendo isso, Uhum. né? E que é muito importante que a gente trabalha por aqui. Então, assim, o que que leva a essa escolha e como você se sente também em relação a isso. E daí tem toda uma parte de um comer emocional, né, de uma relação com a comida, do afeto, nos contextos, enfim. A gente fala muito, né, dos 5 pilares que te levam a comer e as escolhas para a gente entender se é saudável ou não. Então, se é a quantidade, a frequência, a qualidade, se aquilo tá te fazendo bem, se tá funcionando para você, né? Então, e esse é um dos pilares do estilo de vida. A gente vai envolver o sono, vai envolver o estresse, né, a saúde mental, a própria atividade física. Então, de fato, são escolhas que você faz do seu estilo de vida que podem te direcionar para a saúde ou para a doença, né? E daí isso vai sendo composto aí com as diferentes doenças que existem, enfim, né? De desenvolvimento, desde câncer, doenças do coração, né? A própria obesidade, então, aí são as Diabetes. diabetes, então, Uhum. ou diversas doenças do estilo de vida também. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial, porque a gente olha para a pessoa de uma forma integral. A Uhum. gente não vai invadir o espaço de ninguém, que é Outras muito áreas, outras né? áreas, a gente não vai fazer terapia, a gente não vai prescrever treino, mas a gente sim consegue reconhecer que a pessoa ela está ligada, está conectada e que uma noite mal dormida pode acarretar numa decisão de escolher, né, de estar menos paciente, de comer um pouco mais, de querer comer uma comida que ela é um pouco mais gordurosa. Uhum. Por exemplo, no meu almoço eu quero comer um filé parmegiana, por exemplo. Então, e tá tudo bem, né? Tem espaço para tudo isso. O que a gente fala muito é que não dá para ser só o único recurso da pessoa, Sim. né? A gente ir para esse lado de fazer compensações com comidas gostosas. Usar a comida como válvula de escape, né? Exato. Sim. Então, eu acho que é mais esse sentido, assim, que a gente acaba realmente agregando muito, né, na vida das pessoas, porque a gente consegue olhar a pessoa como um todo e aí fazer essa intersecção das áreas e direcionar no como a pessoa consegue mudar. E eu acho que um ponto além disso, Lei, que você trouxe muito bem, é que a nossa profissão, né, a nutrição, ela veio muito de um lugar prescritivo, né? Que vou prescrever lá a dieta, vou fazer o cardápio, você segue, vai dar tudo certo. Só que esse caminho não vem funcionando, né? Pelo menos não para todo mundo, né? Ele funciona para algumas pessoas, mas para a maioria não vem funcionando, senão a gente não teria um sobrepeso e obesidade aumentando cada vez mais. E daí o que a gente faz muito aqui na Flua, né, Lê, é trabalhar o comportamento. Então, como que o que está levando essa pessoa a fazer aquela escolha, como que ela está se relacionando com a comida e que vai além de uma prescrição, né? Vai muito num lugar personalizado, que é um pouco do que você falou, desde o diagnóstico com a avaliação Flua, mesmo numa ação de empresas, até a gente conseguir ir identificando os melhores caminhos para essa pessoa mudar, né? Eu acho que um exemplo fácil de entender disso que você está falando é que, assim, hoje a gente tem algumas soluções, por exemplo, que a tecnologia ajuda, que é uma análise de prato, né? Você tira Uhum, uma foto do prato e aí tem uma análise se aquele prato está nutricionalmente balanceado. uhum, E aí, assim, ninguém precisa de uma foto de prato para saber que um hambúrguer e uma batata frita não é a combinação, né, mais equilibrada nutricionalmente. O que significa que não é que não pode comer. uhum. Não, né? Pode. E aí, a gente. O grande desafio que você está falando é como que então eu sei que talvez não seja o melhor momento para eu comer, né, aquela
fazer aquela escolha, na verdade. Como que eu consigo me reconhecer, entender o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo comer, e aí mudar, sair do automático e Exato. tomar uma decisão de comer porque eu realmente escolhi comer ou não, só porque eu estou ansioso, estou triste, estou nervoso, estou querendo, né, fazer uma pausa, enfim, aí são muitas possibilidades. Muitas, exatamente. E voltando então só agora, né, trazendo um pouco do que a gente já falou, mas voltando agora para o PAT, muitas empresas, né, elas acabavam usando esse recurso do PAT para outras estratégias, então seja aí para uma academia, para o plano de saúde e etc., como diferencial. Sem isso, como que dá para mostrar valor ao trabalhador e manter esse benefício fiscal, então, do PAT? Hoje, acho que quem entrega só comida ou só o cartão Vale não tem um grande diferencial, Sim. né? Porque a gente tem que gerar valor para o cliente, a gente tem que gerar valor para o trabalhador, a gente precisa realmente entender qual que é a particularidade de cada empresa, de cada realidade. Tem empresa que trabalha com turno, tem empresa que tem mais administrativo, tem empresa que é pulverizada pelo Brasil, tem empresa que é local. Então, tem empresa que mais homem, tem empresa que tem gente mais jovem, tem a realidade do trabalho híbrido. Então, não tem uma receita de bolo. Uhum. A gente precisa, de fato, entregar, né? Acho que essas empresas, aliás, precisam, de fato, entregar um serviço bom, de qualidade, com fácil acesso. Então, um serviço de fácil uso, toda a fricção que gera nesse uso, eu acho que é um prejuízo para o trabalhador. E realmente precisa ter um valor agregado. E aí eu acho que no serviço que eles estão oferecendo. E aí eu acho que a gente entra muito bem como uma parceria e um ponto muito forte, porque a gente está totalmente... a gente já nasceu, né, aderente ao PAT e com essa segurança jurídica. Sim. Então, precisa realmente entregar mais do que só o cartão hoje ou mais do que a refeição. Para a gente conseguir fazer a escolha, né, Lê? Então, assim, trazendo essa parte do pilar da educação nutricional junto com essa oferta, eu acredito que é o que vai ser o grande diferencial, né? Então, a gente soma, óbvio, essa entrega que já é importante, né? De entregar o acesso, de entregar alimento ou ajuda financeira para as pessoas comerem, né? Mas, junto com isso, ter esse pilar de educação, essa visão de programa que a gente está trazendo aqui e que a gente consegue acessar, né, e ser parceiro para essa solução mais completa, né? Exato. Acho que é esse o grande ponto. E acho que assim, a gente está... acho que as empresas estão nesse movimento, né? Muitas empresas estão nesse movimento do que a gente, enfim, tem conversado. Uma das empresas que a gente vai fazer parceria agora em 2026, né, é a Generosa, que é uma iniciativa da marca Livap para essa parte de alimentação para o trabalhador. De uma forma mais acessível. Então, eles já estão super preocupados, né? E é o que a gente está desenhando agora junto com eles, além de fornecer uma alimentação de qualidade e equilibrada, também oferecer uma solução mais completa que entregue mais valor e mais direcionado para a saúde de cada trabalhador. Então, assim, a gente vê esse movimento, a gente está conversando também com outras empresas fornecedoras também, que querem, né, uma inteligência de dados em relação ao que as pessoas têm demanda de saúde e como que lá no final ela consegue entregar um cardápio mais adequado de acordo com as necessidades daquela unidade que ela fornece. Então, eu acho que as empresas elas estão caminhando, né, para isso. Assim, elas estão realmente buscando alternativas de como elas se diferenciam no mercado em relação ao serviço base que elas oferecem. Legal. E a gente estava falando, Lê, um pouco aqui dos diferenciais da Flua, né? Da nossa preocupação com a mudança de comportamento, com a qualidade, com essa educação nutricional e essa estratégia mais completa. E eu queria saber um pouquinho de você, assim, como que a gente consegue escalar, que essa é uma dor, né, muito forte, assim, eu acho que para qualquer empresa. Como é que a gente consegue ganhar escala
e manter qualidade nesse pilar de educação nutricional e de cuidado, né? De cuidado com a saúde desse colaborador. Sem dúvida, é um baita desafio isso que a gente está endereçando através de vídeos, né, educacionais. Então, na Flu, a gente tem essa estratégia de uma educação nutricional muito apoiada nesses vídeos. Então, esse conteúdo foi um conteúdo que a gente analisou 600 consultas particulares, são mais de 1.000 horas de trabalho investidas na elaboração desse conteúdo. E é um conteúdo que a gente coloca muito comportamento e também nutrição. Então, 80% do que as pessoas, né, perguntam nas consultas, a gente responde muito baseado em ciência, com exemplos práticos do dia a dia, do que as pessoas realmente trazem em consulta. E aí, essa é a nossa forma de levar mais longe, então, com vídeos e com material, com e-books, né? Essa parte que a gente consegue chegar mais longe e de forma assíncrona também, né? Porque como a gente sabe que tem muitas empresas que trabalham em turnos, Sim. Então juntar todo mundo, e mesmo empresas que não trabalham em turno, é sempre um desafio, né? Ter sala de reunião suficiente, parar todo mundo, parar uma produção muito grande. Então, assim, é quase impossível na realidade das empresas fazer isso. Então, é legal a gente ter iniciativas síncronas, porque a gente sabe que o engajamento é diferente quando a gente está na troca ao vivo com a pessoa, seja numa palestra, seja num atendimento individual, mas é importante a gente ter também essa parte assíncrona que a pessoa consegue acessar de onde ela estiver, no horário que ela quiser e no momento que for melhor para ela. Então, acho que é legal e é dessa forma que a gente soluciona isso aqui na Flua. Bacana, aumenta muito o acesso sem deixar de personalizar, né, de forma mais pontual enfim, esses encontros ou essas consultas. Exatamente. E para quem que a Flua é a parceira, então, ideal hoje, Lê? Hoje a gente tem uma parceria muito forte, né, com a parte de fornecedores de alimento. A gente também tem a parceria com as concessionárias de alimento e com as empresas facilitadoras, que são as empresas que fornecem ticket, vale, voucher para as empresas, né? Então, isso falando do pilar do PAT. Falando do pilar de empresa, a gente também atende todas as empresas que não são aderentes ao PAT, né? Então, não é porque uma empresa ela tem um ticket, por exemplo, que significa que ela é aderente ao PAT. Não, tem uma série de condições, critérios, e a empresa precisa se inscrever no programa, seguir uma série de regras para que ela tenha um benefício fiscal atrelado a isso. E tem as empresas que são elegíveis e as que não são. Então, não é que estão só esclarecendo isso, né? Não é que ticket é sinônimo de PAT, não. E aí a gente tem esse outro braço na Flua, que a gente também é parceira. A gente fornece para as empresas diretamente, a gente fornece para corretoras de saúde, para planos de saúde. Então, todo o acho que sistema de saúde, né, empresas de saúde, a gente consegue ser parceiro, desde que a empresa não queira um milagre, né? Acho que isso é importante, não queira um milagre. Que ela entenda o quanto que é importante a questão do comportamento, porque é isso, quando a gente tem lá a medicina do estilo de vida, né, e tudo que a gente vê de desdobramento de saúde, e tudo que a gente estuda, né, então é muito importante a gente ter esse match aí de intenção, né, de não querer um milagre, e a parte de todo mundo, como eu falei, todo mundo que queira se beneficiar aí de uma alimentação melhor. Boa. Ou seja, né, empresas que estão aderentes ao PAT ou não, ou empresas que queiram fazer ações que impactem positivamente na alimentação dos seus colaboradores, pode contar que a gente vai, né, ser um bom parceiro ou fornecedor, enfim, daquilo que fizer sentido dentro do contexto. E, bom, se você tivesse que deixar uma mensagem, então, final aí para essas empresas que ainda veem o PAT só como uma obrigação legal, qual que seria essa mensagem para essas empresas? Bom, primeiro, né, assim, se proteger juridicamente. E aí isso significa que ir atrás de benefícios que são aderentes ao PAT. Sim. Né? Então, assim, com a Flua ou sem a Flua, né, a gente Cuidado, precisa, né? Cuide disso. Cuide disso. Olhe realmente, promova a educação alimentar e nutricional dentro do seu espaço.
gente pode usar, o PAT hoje ele na verdade, né, uma grande política pública de saúde, então a gente pode usar essa força e esse tamanho que ele tem, né, a gente trouxe aqui no começo, são 22 milhões de trabalhadores que já são beneficiados pelo programa, isso corresponde a mais ou menos 40% das empresas, dos trabalhadores que são elegíveis. Caramba, tem bastante gente ainda, tem muita né? gente ainda que pode ser beneficiada do programa, né, se ele bem direcionado, ele bem orientado. Então, a ideia é que a gente, né, não vamos ser uma visão poliana aqui, que é só sobre a saúde do trabalhador. Não, e ele nem nasceu dessa forma também, né? Então, assim, de um lado, o benefício fiscal, e que é muito importante para muitas empresas. Só que a gente tem uma oportunidade gigante de impactar e de melhorar a saúde, diminuir afastamento. É para todo mundo sair ganhando, né? É para a empresa realmente ter esse benefício fiscal e é para a gente conseguir fazer com que o colaborador tenha mais energia, né, seja mais produtivo, melhore a saúde para ele fazer o que ele quiser, né, com a saúde dele, além de trabalhar. E a gente atingir tantas pessoas como esse programa tem potencial de atingir. Então, é para ser esse combo mesmo e fazer a diferença na vida de todo mundo e também na vida da empresa. Que legal, muito bom. É uma baita oportunidade, né, Lê, para fazer a diferença e um ganha-ganha-ganha que as pessoas podem ter aí dentro desse processo. É isso. Muito bom. Então, quero agradecer aqui novamente a Clepme pelo espaço, pela parceria. A Flua, ela nasceu de fato para conectar, né, esses 3 pilares essenciais da segurança jurídica, a ciência, né, nutricional e a parte prática disso, como que a gente coloca isso no dia a dia, né? E enfim, a gente está aqui para ajudar, né, para ser veículo, para conseguir traduzir também um pouco dessas linguagens e dessas mudanças que vêm acontecendo e buscar aí as melhores estratégias e soluções. Então, se você é empresa aí beneficiária, facilitadora ou fornecedora e quer transformar o PAT em diferencial competitivo de forma segura, né, a Flua pode ser o seu parceiro. Queria agradecer, então, aqui a Clepme pelo espaço e oportunidade, a Lê pela conversa e queria deixar o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @FluaNutrição ou no nosso LinkedIn. Tchau, tchau.